Olá, olá, olá. Boa tarde a todos. Por favor, confirme se vocês me ouvem bem. Utilizem o tamanho 20 do chat. Tamanho 20. Por favor, só confirmem se vocês estão me ouvindo bem, vendo bem. Se está tudo ok, se podemos começar. Só digitar um sim aí, se está tudo ok. Ouvem bem? Ok. Tá certo. Então, nós temos 7 pessoas na sala até agora. E essa é mais uma webconferência gratuita que a Content Mind oferece. Você tem aí na sua tela uma enquete para que você responda enquanto nós estamos esperando outras pessoas entrarem na sala. Atualmente nós estamos com 8 pessoas, tivemos muitos inscritos. Mas o que eu observo, essa é talvez a 24ª ou 25ª webconferência que a Content Mind promove. Mas na maioria delas, nós não tivemos a totalidade de presença na sala dos inscritos. Porque o que acontece? Nós ainda não temos no Brasil os profissionais da informação, o nosso público-alvo, nós ainda não temos esta prática, este conhecimento para entrarmos nas salas de vídeo chat ou webinars ou webconferências, há diversos nomes, né? E pela dificuldade mesmo de acesso, pelas travas das redes locais, ou falta de equipamento, ou mesmo a falta do tempo de dedicação, uma série de motivos. Então, em todas elas nós tivemos pessoas que até se inscreveram no site da Content, mas ou tiveram dificuldades de gerar senhas no WhatsApp, não entenderam bem o sistema, e aí acabaram ficando de fora desta sala. No entanto, o sistema ele é muito bom, e quando nós terminamos a sala, daí umas 2, 3 horas no máximo, quem não pôde entrar na sala, assim, em tempo real, pode assistir depois o vídeo, porque ele fica disponível no mesmo link, no mesmo local. Só que a pessoa vai perder a oportunidade de fazer as perguntas e de participar, como eu acredito que vocês vão fazer agora, né? Estamos em 9 participantes agora, entrou mais um, e de cara nós temos aí uma enquete para que vocês respondam. E até agora, dos 9, somente 5 pessoas responderam. Então, por favor, respondam a pergunta que está aí para vocês, né? Para que eu possa depois mostrar para vocês o resultado desta nossa primeira enquete, né? Bom, o OrcID talvez a última novidade, pelo menos que eu tenha conhecimento, a última novidade em comunicação científica. Então, eu estou vendo aqui que há algumas pessoas que, a maioria talvez esteja respondendo que tem pouco ou nenhum conhecimento do OrcID. Depois, mais para o fim, nós vamos divulgar o resultado desta enquete, que vai ficar disponível aí para vocês, à medida que puderem, vocês vão respondendo, tá certo? Então, vamos começar. Os que chegaram um pouquinho atrasados vão esperar. Qual é a ideia? Então, nós temos aqui, deixa eu dizer, vocês, então, bem-vinda a Denise, ao Alex Serrano, a Landa Alnessi, também a Adriana, a velha companheira de guerra, né, Adriana? A Sônia,
a Ana Maria, a Pamela Valderez, Maria Trevisan. Então são as pessoas que eu estou visualizando aqui, os 9 que eu estou visualizando online. Então, à medida que nós vamos conversando, outras pessoas vão entrar, e eu peço que todos que tiverem dúvidas ou queiram fazer qualquer pergunta, digitem no chat ao lado, chat do tamanho 20, ok? Porque fica mais fácil para que eu possa ler ao mesmo tempo que eu estou falando aqui. Então, no tamanho 20 fica mais fácil a leitura, ok? Bom, então vamos lá. O que é o Orcaidi? Orcaidi é a pronúncia em inglês. Já ouvi pronúncia Orcide, Orcide, Or-ID, Orc-ID. Então, já ouvi a pronúncia de várias formas. Originalmente, a pronúncia correta é Orcaidi, ok? Então, qual é a ideia do Orcaidi? A ideia principal é conectar, é o que diz aqui, deixa eu pegar o apontador, essa logomarca do Orcaidi, conectando pesquisas com pesquisadores, pesquisas e pesquisadores. Essa é a ideia fundamental. Então, aqui algumas palavras-chave do Orcaidi, alguns resultados, algumas integrações, como, por exemplo, com o Google Acadêmico, com o Scopus, com a Crossref, que faz o DOI, etc. e tal. Então, eu gostaria de convidá-los, aqueles que já responderam à enquete, gostaria de convidá-los a minimizar esta tela e em outra aba do seu navegador, acesse o site do Orcaidi, porque nós vamos trabalhar com as duas telas simultaneamente. Então, vocês vão estar vendo aqui o que eu vou estar falando e mostrando, e ao mesmo tempo, em outra aba, vocês vão montando o seu Orcaidi. Tendo dúvidas, vão escrever no chat aí ao lado, para que em uma hora todos nós possamos gerar os nossos códigos e aprendermos um pouco mais sobre esse código, certo? Então, basta digitar lá no seu navegador orcaidi.org em outra aba, para que a gente possa começar, tá certo? Então, temos mais pessoas aqui entrando, ok. Então, fazendo isso para iniciar e também respondendo a enquete, por favor. Tudo bem? Por favor, respondem para mim no chat se está tudo ok, quanto ao som, quanto ao vídeo, quanto à tela, para que vocês possam me dar um retorno se está tudo ok. O Alex respondendo que não encontrou enquete. Vocês encontraram essa enquete para responder? Está visualizando agora, Alex? Responde para mim. Todos vocês estão vendo a enquete? Fizeram Responderam? Sim, quando entrou na sala, ok? Seria o primeiro lugar. Isso. Então, quem entrou, viu essa enquete, daqui a pouquinho, isso, respondeu quando entrou na sala, tá certo? É a maneira correta. Então, para quem está entrando, em outra tela, você vai abrir o site do orcaidi.org para que a gente trabalhe simultaneamente nas duas telas, ok? Todo mundo já abriu? Por favor, responde para mim se vocês estão acompanhando, se entenderam, para que a gente possa começar. Denise, ok, respondeu ok. Agora nós estamos com 11 pessoas na sala. Então, aos que estão entrando agora, eu solicito que respondam a enquete inicial, que assim que vocês entrarem, tem uma pergunta lá para responder. Depois de responder essa enquete, aí você vai fazer o seguinte: abrir em outra aba
do teu navegador, o orcaid.org, para que a gente possa trabalhar simultaneamente nesta oficina. Aqui vocês vão digitar as suas dúvidas e na outra tela, ou no outro navegador, ou numa outra aba, você vai estar com o teu Orcaid aberto. Somente orcaid.org, não faça nada lá ainda, nós vamos fazer juntos, ok? Tudo bem? Então vamos em frente. Aqui. Visualizam o meu slide? Por favor, deem um sim. Visualizando os slides, nós vamos seguir por aqui. Ok? Então vamos lá. Começando. Então, hoje, dia 21 de agosto, nós devemos ficar aqui até às 16 horas, mais ou menos. E esta oficina, depois, quem não pôde comparecer, clicando neste link, eu vou pôr esse slide também. Não precisam se preocupar em copiar nada, esse slide vai lá para o site, eu vou deixar disponível para que vocês possam baixar. O importante agora é praticarmos, ok? Esta oficina Orcaid, então, tem como objetivo você gerar o seu código junto conosco, quem ainda não tem, e aprender mais sobre Orcaid, quem já fez ou tem algum conhecimento sobre o sistema. Bom, vamos lá, começando. Estamos ainda com 11 pessoas, outras deverão entrar ao longo do tempo. Bom, há algum tempo atrás, acho que há uns 2 meses mais ou menos, eu ofereci pela Unesp uma webconferência junto com uma videoconferência sobre curadoria de dados digitais pessoais. O que é isso? Certamente vocês já ouviram, já estudaram, já leram sobre a curadoria digital, tá certo? Só que naquela ocasião nós falamos especialmente sobre a curadoria digital dos dados pessoais, nem pensamos em instituição naquela ocasião. E aí eu disse naquela webconferência que a curadoria dos dados digitais pessoais deve ou deveria anteceder a competência informacional e a curadoria da informação institucional. Então, os profissionais da informação, os bibliotecários, precisam praticar algumas habilidades, adquirir conhecimento, ter algumas atitudes para a curadoria dos seus dados pessoais. O bibliotecário que não se utiliza de ferramentas para fazer a curadoria dos seus dados pessoais, dificilmente ele vai se sentir à vontade ou habilitado ou com competência para trabalhar, por exemplo, num repositório digital, numa biblioteca digital, construindo dados digitais, auxiliando seus pesquisadores com toda essa gama de informação digital que nós temos hoje disponíveis na web, ok? Então, por isso que eu acho que deveria anteceder, a curadoria dos dados pessoais à questão da competência informacional. Bom, a competência informacional, ela começa aqui, tá certo? Agora, você poderá assistir, quem não participou, essa outra webconferência neste link aqui, porque nós disponibilizamos e está lá para você assistir quando puder, ok? O que nós temos hoje na prática? Há uma gama muito grande, enorme de ferramentas, de funcionalidades disputando a nossa atenção, não é mesmo? Então, as redes sociais, os sistemas, gratuitos ou não, ou talvez no nosso próprio trabalho, quer dizer, a informação digital hoje chega até nós ao invés de nós irmos atrás delas, não é? Então, hoje nós temos que vamos dizer, a perceber, nós devemos estar atentos que nós estamos numa era de explosão informacional digital e como é que nós deveremos nos comportar na web, porque nós vivemos na época ou na era da distração, né? E aí naquela outra webconferência eu falo um pouquinho disso. Então, dentro deste,
vamos dizer, deste pano de fundo é que surge o ORCID. Porque o ORCID ele vai atender a necessidade zero do pesquisador. Então, a minha próxima videoconferência na Unesp, que está marcada para dia 11 de setembro, e eu vou abrir também aqui pela Content Mind, eu vou fazer restrita na rede de videoconferências da Unesp, dia 11 de setembro, mas vou abrir também a mesma sala para os interessados da Content Mind, alunos e ex-alunos, etc. E na nossa próxima webconferência, que vai ser dia 11 de setembro, eu vou falar sobre isso. Como nós, bibliotecários, ou como a biblioteca deve proceder para que se aproxime mais da comunidade acadêmica. Né? E talvez o principal seja isso aqui. Nós conhecemos quais são as necessidades dos nossos pesquisadores, dos nossos interagentes, né? Antigamente chamados de usuários, então hoje diz os interagentes. Então, os nossos principais interagentes são os nossos pesquisadores, principalmente aqueles que trabalham em bibliotecas universitárias, centros de pesquisa e documentação, etc. Qual é a necessidade zero do teu pesquisador? O que ele mais precisa? Ele precisa ser citado. Ele trabalha, quer dizer, toda a vida acadêmica dele vai depender o quê? Das suas citações. Até para que ele possa ser ranqueado dentro do departamento, para que a sua pós-graduação tenha um bom índice lá no Qualis, a sua instituição nos ranqueamentos possa crescer. Então ele precisa ser citado e ele precisa identificar, saber onde é que ele foi citado, tá certo? Então é isso que ele mais precisa. E o ORCID, ele foi, vamos dizer, criado em 2012 justamente para facilitar isso daqui. Agora, qual é o grande problema para que essas citações pessoais ou institucionais sejam identificadas? Nós temos um grave problema. Por que nós falamos de controle bibliográfico ou de controle de autoridade? Por que os bibliotecários que trabalham com processamento técnico se debruçam nas diferentes sinonímias, né? Os mesmos autores, poderão ser identificados de várias formas, as grafias dos nomes deles serem muito diferentes. E na prática, o que acontece? Como essas indexações pelos indexadores automáticos, como essas indexações são feitas por robôs, então um indexador automático, ele não diferencia que esse faria JK é o mesmo faria GK é o mesmo faria sem vírgula, com ponto, sem ponto, ou o sobrenome, depois o nome inteiro, né, completo, ou então o nome na ordem direta. Então, para o indexador automático, cada uma dessas opções é uma pessoa, etc. Tá certo? Então, as diferentes grafias influenciam ou diminuem os índices de citações. Porque para esse Farias, vírgula, J.K. vai ser dado um índice H, por exemplo. Tá certo? A não ser, por exemplo, no fator de impacto, que ele é gerado para quem publicou em revistas que são indexadas pela Web of Science, e também o fator de impacto consta lá no JCR, como a base de dados é única, então esse problema nessa única base de dados, ele não é tão grave assim. Mas pense, por exemplo, num índice H que pega as publicações de todas as bases de dados, né, que a pessoa já fez.
Estão entendendo o problema? Vocês já sentiram isso? Já foram? Gostaria de ouvi-los aí no chat, poderiam digitar? Com vocês vocês já perceberam isso? Os pesquisadores já conversaram sobre isso com vocês? Vocês têm percebido que um dos problemas para o pesquisador é esse? E vocês veem lá, por exemplo, tal ano, a USP subiu tanto no ranqueamento, o Nesp subiu tanto, a UFMG tanto, e tal universidade baixou no ranqueamento. Então, nós sabemos que existem ranqueamentos internacionalmente reconhecidos, que eles fazem uma pesquisa automática, eles têm robôs automáticos para checar, né, vamos dizer, o índice de publicações desses pesquisadores que estão relacionados à Universidade X. Então, um dos itens que vai pontuar e um dos itens que tem maior pontuação é justamente a publicação científica. Então, esses pesquisadores da Universidade X, quantos artigos eles publicaram? Esse é um índice. Outro, esses artigos que eles publicaram foram citados quantas vezes? Esses artigos que eles publicaram e foram citados tantas vezes, foram citados onde? Quem citou? Então, estes autores, eles publicaram em revista de qual fator de impacto? Tanto em que área? Tá certo? Então, nós vemos que essa diferença de maneiras, essa diversidade de grafias influencia tanto para o pesquisador como para as instituições. Então, eu como sou um pouco anciã nessa história aqui de pesquisa acadêmica, venho trabalhando com isso desde a época que nós não tínhamos internet, não tínhamos web. Eu passei por todas as fases, né, dessa revolução. Eu me lembro que antigamente, quando era o impresso, então nós tínhamos as fontes de indexação, as fontes de pesquisa em papel eram, por exemplo, Chemical Abstract em papel, o Biological Abstract em papel e N outros. Então, a alfabetação desses nomes dentro daquela base de dados em papel era uma coisa. Hoje na web ela é outra, é totalmente outra. Então, como a alfabetação ela não é única, então essa diversidade influi no resultado da quantidade de vezes que cada trabalho, ou cada autor, ou cada instituição foi citado, tá certo? E aí, quando veio a internet, veio o web, qual foi o primeiro grande problema para a comunicação científica? Eles começaram a sentir o seguinte problema, isso lá por volta de 2001, 2002, quer dizer, há mais de 10 anos atrás. As pessoas publicavam na internet os seus trabalhos e daqui a pouco aquela URL daquele trabalho ela não estava disponível mais, mudou, o trabalho mudou de servidor, a revista se fundiu a outra, uma editora comprou a outra. Então, o grande problema em 2000, 2001 era o seguinte, aquele trabalho que tinha sido publicado na internet, daqui a pouco você não achava mais, porque a URL mudou. Mudou a URL, pronto, você tinha um problema. Como que você iria citar? Daí, em 2003, a ABNT incluiu nas suas normas aquele disponível em acesso em. O que é isso? Disponível em acesso em. Por que precisou disso? Porque naquela data que você acessou em dia, mês e ano, aquela URL estava válida. Então, essa é a moral da história. Por isso que tem o disponível em acesso em, tá certo? Na norma, a ABNT, por exemplo, ou em outras, a Biolabel, etc. Então, todas as normas procuraram se adequar. Até que surgiu o DOI. O que é o DOI? O DOI é uma geringonça, uma engenhoca, para que as URLs sejam URLs
sejam URL Resolver, quer dizer, ele é um URL Resolver, ele resolve esse problema do artigo não sumir na web. Então, mesmo que mude a URL, pelo DOI você localiza o trabalho, mesmo que a URL tenha mudado. Então, o DOI se propõe a que você localize na web aquele trabalho, independente da sua URL, porque o DOI, ela é uma URL fixa, atrelada àquele trabalho, e você não vai perder o acesso ao link do texto completo, ok? Bom, resolvido esse problema, os pesquisadores começaram a se deparar, ou mesmo as instituições, com este problema aqui. Tudo bem, temos o DOI, resolveu o problema do artigo texto integral, mas e aí o pesquisador? Esses ranqueamentos, eles estão sendo prejudicados porque cada revista, cada base de dados utiliza uma forma, tem uma regra para indicar os autores, e dependendo de como eles aceitam ou exigem que sejam feitas as grafias dos sobrenomes, dos nomes dos autores, isso está influenciando, porque se uma base, digamos, da Scopus exige que seja assim, a Web of Science exige que o autor seja indexado assim, se você vai somar o ranqueamento, esse ranqueamento principalmente institucional, vão ser vários robôs que vão fazer buscas automáticas, os índices, vão ter diferentes pontuações, e a causa é a diferente forma de grafia que cada autor ou cada instituição tem, até mesmo no nome da instituição, Por exemplo, para o indexador, o NESP é uma coisa, Universidade Estadual Paulista é outra, tá certo? Então, era preciso também, não só do DOI, mas algum lugar ou alguém inventar alguma coisa em que os autores ou as instituições tivessem um único lugar em que nesse espaço na web fossem descritos ou arrolados ou hiperlinkados toda a produção, ou daquela universidade, ou daquele pesquisador, ou daquele departamento individualmente, tá certo? Por quê? Por causa dos ranqueamentos, tanto dos autores como das instituições. Tá claro isso, gente? Estando claro isso, vocês vão entender a que veio o DOI. Só confirme para mim se eu fui clara, se tá tudo ok, se podemos prosseguir. Tá claro? Ok, então é essa a moral da história. Por isso que algumas pessoas que eu tenho ajudado com relação a ORCID, eu começo dizendo, olha, o ORCID, ele é o DOI do autor. Seja o autor individual, seja o autor institucional. Tá certo? Então vamos lá, resumo da ópera. O ORCID é o DOI do autor, tá certo? Então, tendo isso ficado claro, vamos lá para a nossa próxima tela. A maioria dos pesquisadores que tem acesso a todos os produtos da Thomson Reuters, que é uma editora comercial, famosa, etc. e tal, principalmente aqueles que se utilizam daquele Researcher ID, olha o ID aqui, a própria Thomson Reuters, aos que publicam na Web of Science, ou aos pesquisadores que têm, por exemplo, acesso ao portal CAPES, que tem o direito de utilizarem a Web of Science via portal CAPES, eles podem abrir gratuitamente um repositório pessoal, e recebendo da Web of Science ou da Thomson Reuters um Researcher ID, que é um identificador do pesquisador, justamente para, dentro de tudo que ele publica na Web of Science, resolver este problema que eu disse no slide anterior, tá certo? Mas ele é exclusivo da Web of Science, então ele vai resolver para quem publica na Web of Science. E nós outras,
E nós outros que não publicamos na Web of Science, como é que ficamos, né? Então é este o problema. Agora veja bem, se você tem, ou o teu pesquisador tem um Research ID, então lá na home do Research ID, um dos campos, hoje você já está podendo indicar o teu ORCID. Por quê? Porque o ORCID é um sistema dentro desta nova, vamos dizer, filosofia de acesso aberto. Então o ORCID é um ID em plataforma de acesso aberto, acesso livre, gratuito, e desde que, já que é aberto, livre, gratuito, ele é open, então pode ser utilizado também pelos outros identificadores digitais, que já existem N outros. Eles podem incorporar o ORCID nas suas próprias bases, porque é gratuito. Isso vale para colocarmos, por exemplo, o ORCID nos catálogos das nossas bibliotecas, né, dos nossos OPACs, como um campo, para que, pelo ORCID, o leitor ou quem acessar aquele registro no teu catálogo, tendo o ORCID deste autor do livro, ou dos autores do livro, ou do artigo, o que quer que seja, que a tese que você indexou no teu OPAC, tendo o ORCID, ele é um link, ele é um resolver, como o DOI. Então, o que acontece? O leitor, clicando naquele ORCID, ele vai acessar todas as demais publicações daquele autor que está cadastrado no teu catálogo. Aí alguém poderá pensar assim, bom, mas o Lattes também faz isso. O Lattes também faz, tá certo? Só que o Lattes você tem, os pesquisadores alimentam assim, de semestre, talvez ano a ano, quer dizer, não é algo automático. O Lattes ele não é alimentado automaticamente. Os próprios, quem abriu o seu currículo Lattes tem que, assim, dependendo do seu tempo, do tempo da secretária, ir lá e cadastrar, tá certo? E o ORCID não, ele vai aumentar, assim, automaticamente. Num clique você alimenta o teu ORCID automaticamente a partir das bases que são fontes de informação, tá certo? Então, aqui, Adriana, muito interessante. Nunca pensei em colocar o ORCID no OPAC das bibliotecas. É uma grande sacada, principalmente para os bibliotecários de processamento técnico que estão trabalhando com os repositórios institucionais. Então, o que acontece? Se ele coloca o ORCID, ele conversa com muita facilidade, ele é totalmente interoperável com os sistemas de repositórios institucionais, por exemplo. Então, lá no DSpace, você pode, ao invés de ficar cadastrando todos os dados de todos os pesquisadores, você pode importá-los, todos eles, pelo ORCID, para o teu DSpace, por exemplo. Então, a inscrição desses pesquisadores que estiverem lá, você já importa automaticamente. Da mesma forma para o teu OPAC, né? Mas aí é um assunto, vamos dizer, mais profundo, que a gente pode discutir posteriormente. Então, o ORCID, ele resolve um problema para o pesquisador, resolve um problema para o bibliotecário catalogador, né? E talvez o Fabrício mesmo possa explicar ou se aprofundar nisso. O Fabrício é o nosso professor de catalogação pela Content Mind, né? Ele tem cursos de MARC, ACR2, RDA, então FRBA. Então, o Fabrício, dentro dos seus cursos, certamente ele vai poder se aprofundar nessa questão com os seus alunos, tá certo? Bom, então ele resolve o problema para o pesquisador, para o bibliotecário catalogador e também para os bibliotecários de referência, e a gente vai ver já como. Até agora tudo ok? Quem entrou depois, gostaria que vocês, eu até falei isso no começo, deixa eu mostrar aquela tela outra vez. Para quem chegou mais para o fim, em outra aba do seu navegador, você vai acessar o orcid.org e vai deixar lá quietinho, tá?
para que a gente possa fazer esta prática daqui a pouquinho. Então, estou dando algumas explicações introdutórias, mas eu gostaria que vocês já estivessem no orcid.org, em outra aba ou em outro navegador, vocês que sabem, para que a gente possa fazer esta prática, tá certo? Então, vamos lá. Então, o Orcid, para quem vamos dizer, bem curioso, talvez nem precisasse dessa aula sobre ele, porque é realmente bastante simples. Vocês vão ver, os bibliotecários que já trabalham com sistemas vão, nessa hora aqui, vão desvendar todos os mistérios do Orcid. Mesmo porque ele só tem 3 passos, 1, 2, 3. Primeiro passo, você se registra, você tem que se registrar, preencher um formulário normal, como você faz em qualquer coisa que você se cadastra na web, tem um formulário padrão, você preenche e ele vai gerar automaticamente um código para você, ok? Esse código vai ser o teu Orcid, isso é gratuito. Depois que você tem o teu Orcid, você vai adicionar as suas informações. As informações são as suas informações pessoais, onde você trabalha, os teus dados de telefone, de site, etc. e tal, e também as publicações. Então, as publicações que você já tem indexadas, por exemplo, na PubMed, na Crossref e etc., há algumas bases que já estão internadas dentro do Orcid, que você pode pesquisar automaticamente, já adicionar tudo que tiver lá, ele já traz para esse teu repositório. O Orcid nada mais, nada menos é do que um repositório de todas as publicações de um determinado autor ou de uma determinada instituição. Bom, tendo feito isso, essa alimentação com seus dados, aí você vai usar esse Orcid para divulgar as suas publicações. E é aqui que entram os bibliotecários de referência. Então, nós vamos entrar pelo lado, pelo lado oposto. Então, divulgarmos o Orcid para os nossos pesquisadores, dizendo o seguinte: você tem uma forma de divulgar melhor, vamos dizer, em plataformas ou de maneiras que você não tinha pensado antes, através do teu Orcid. Porque quem entra lá vai acessar todas as publicações de um mesmo autor. E aí, usando esse Orcid, nós também, ele já tem um link para que você gere, por exemplo, o teu Orcid em QR Code. Então, pode observar nas embalagens que você tem comprado de produtos, N produtos até, de remédios, gelatina, sei lá, qualquer coisa que você tenha comprado semana passada, por exemplo, olhe lá na embalagem, você vai ver que vai ter lá o código do fabricante ou do site do fabricante em QR Code, tá certo? O QR Code, ele está substituindo aquele código de barras tradicional, porque o QR Code é um código de uma leitura muito mais fácil, mais rápida e com menos problemas do que o código de barras, né? É muito comum a gente ir em supermercado e o caixa lá não consegue fazer a leitura daquele código, daquele produto. Então, a leitura do QR Code, porque ele é um código bidimensional e não unilateral, como é o código de barras, então o QR Code é um código de uma leitura muito mais facilitada. E a principal vantagem do QR Code é que você pode fazer a leitura através de celulares, por exemplo, né? Você só lendo aquele código, você já acessa o site que foi identificado naquele código, ou as informações do produto, ou também adicionar os contatos daquilo que está em QR Code, né? O meu cartão de visitas, por exemplo, eu já gerei em QR Code os meus dados. Então, se você lê no meu
cartão de visitas, aquele QR Code, você já tem como, num único clique, você me adiciona como seu contato na tua agenda, no seu telefone, automaticamente, porque ele facilita isso. Então a gente vê que todas essas formas novas, que são impensáveis para o modelo impresso tradicional, o bibliotecário, seja de referência, seja o bibliotecário de processamento técnico, mas especialmente os gestores das bibliotecas, nós precisamos ter uma cultura informacional neste nível. Por quê? Senão nós vamos passar aquele carão do teu pesquisador, do teu interagente, ir para outro país ou para outra instituição, aprender tudo isso e depois vir falar para você: eu vi isso, novidade, eu fui lá em tal universidade e a bibliotecária de lá me falou, e você não está nem sabendo o que é o RFID, você não está nem sabendo o que é QR Code, o que é uma coisa, o que é a outra, como que você pode usar, e etc e tal, né? Então vamos nos antecipar, né? Vamos crescer em cultura digital para que a gente possa realmente estar participando daquilo que eles realmente precisam, né? Então esse talvez seja o meu foco principal na próxima webconferência com a Unesp, que está marcado para o dia 11 de setembro. Como é que a biblioteca pode participar melhor da vida acadêmica? Se não participamos, não somos valorizados, né? Então, quanto mais participarmos do que eles realmente precisam, mais estes pesquisadores irão nos valorizar, né? Então, lá nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Vamos em frente? Então, passo 1 é esse, né? Nos cadastrarmos. Estou terminando a parte teórica. Queria falar um pouquinho sobre a inscrição no RFID institucional. Então, tanto um pesquisador individualmente pode fazer a sua inscrição, como a própria instituição pode fazer um RFID institucional e adicionar os seus pesquisadores pela instituição e não você ter que fazer individualmente. Então, neste link, nós temos ali uma divulgação da notícia da Unesp que o primeiro RFID institucional no Brasil é da Unesp, né? Então, a Unesp foi a primeira instituição brasileira a se cadastrar no RFID institucional. Então, as vantagens, por exemplo, são muitas, né? Principalmente para conseguir recursos, né, financeiros, as pesquisas, né, as organizações de pesquisa, então agências de fomento se interessam por isso, as organizações de pesquisa, as associações e os editores, né? Então são principalmente esses públicos-alvo do RFID, ok? Aí, só resumindo, esse RFID institucional, ele vai facilitar na questão para a instituição, no relatório das atividades, seja do professor, do departamento, da pós-graduação, etc. e tal. Eu acredito que não vai demorar muito, quer dizer, eu espero que não demore muito. Por exemplo, o RFID estar totalmente vinculado ao currículo Lattes, sendo utilizado totalmente pelos programas de pós-graduação, por CAPES, por FINEP, por FAPESP, etc. e tal, né? Porque desde que a instituição, o pesquisador tenha este código, então alimentar esses relatórios que os pesquisadores, os programas de pós são obrigados a alimentar, assim, sempre, né? Então, isso vai ser muito facilitado. Então, criar novos registros, tem aqui toda a explicação, e um deles seria para os catalogadores, né? Como os catalogadores podem criar esses registros nos seus repositórios e importar os dados, por exemplo, e a deposição de trabalhos em texto completo nos repositórios institucionais. Então, depois de gerar o teu RFID, você vai ter link a todas essas informações, e no RFID, você clicando à direita ao alto, você tem a opção de escolher a língua que você quer ler as informações, aí você escolhe o português e você vai ter todas essas informações na nossa língua para agilizar. Então vamos para o passo 1.
Passo 1, preencha o seu formulário. Então, estando lá no orcid.org, o que você vai fazer? Você vai clicar em Register for an ORCID, o seu individual. Então, procurem essa primeira opção para pesquisadores e vai ter um formulário. Neste formulário, você vai preencher com os seus dados. Vamos lá? Então, passo 1, ok? Minimiza aqui, continua me ouvindo e aí você vai gerar o seu ORCID, caso você ainda não tenha, preenchendo este formulário aqui, que é um formulário simples, não é? Procure preencher bem corretamente para que não tenha problema. Precisando de ajuda, você tem essas setinhas aqui, essas interrogações que te dão ajuda, ok? Tudo bem? Vamos lá? Me digam se está tudo ok, por favor. Basta minimizar aqui, vai na outra aba, continua me ouvindo, vai e volta caso tenha alguma dúvida. Preenchendo o formulário, quem não tem. 10 pessoas votaram e nós temos 14 pessoas na sala. Então, faltam 4 pessoas que ainda não responderam aquela enquete inicial, perguntando, você já possui seu código, o seu ORCID? Então, logo que você entrou, você tinha essa enquete, responder, e aí depois, no final, eu vou mostrar o resultado, tá certo? Então, vamos lá. Quem já preencheu o formulário, por favor, digite aí. Já gerei meu ORCID, ou ORCID gerado. Escreve para mim, por favor, no chat, para que eu tenha uma ideia de quantos já fizeram isso. Então, ORCID gerado, digitem isso, ORCID gerado no tamanho 20, para que eu tenha uma ideia aqui. Para que eu tenha uma ideia de quantos já tem, ok? Denise, ok? Isso, Felipe, ok? Adriana, ok? Vamos ver. Basta preencher o formulário, você vai ter um ORCID que ele vai ser gerado automaticamente. Ele vai mandar para o teu e-mail, talvez você tenha que ter o teu e-mail aberto em uma terceira aba, tá certo? Porque ele vai pedir uma confirmação para você no teu e-mail e ele vai se comunicar com você naquele e-mail que você registrou, ok? Então, vou dar só um tempinho para que vocês possam preencher este formulário. E aí, também, quem não respondeu a enquete, eu só tenho 10 pessoas que responderam e nós estamos com 14 pessoas na sala. Então, faltam 4 pessoas responderem aquela enquete e só tenho 3 pessoas que disseram ORCID gerado. Vamos lá? Então, o primeiro passo dessa oficina, você vai gerar o teu ORCID preenchendo um formulário. Para quem chegou um pouquinho mais tarde, eu estou mostrando outra vez aqui, que em outra aba do seu navegador, você deve abrir nesse site, orcid.org, e gerar lá o seu código, tá certo? Vamos lá, somente Felipe, Adriana e Alex e a Denise. Temos 4 que digitaram ORCID gerado. E os demais? Vamos lá? Quem já tiver, quando entrar no ORCID, vai entrar com a sua senha, né? Sandra, ok? Qual Sandra? É a Sandra, minha irmã?
Então, tendo o ArcID gerado, você deixa nessa tela que nós vamos fazer alguns exercícios dentro já da tua área, tá certo? Valderez, o ArcID gerado, Valderez é Unesp também. A Unesp vai ter que correr com essa capacitação, né? Porque como a Unesp, como instituição, já tem o ArcID institucional, então os bibliotecários que estão na ativa, na Unesp, tanto os bibliotecários de processamento como de referência, como também os gestores, né, os diretores das bibliotecas, deverão dominar esse assunto, né, para que realmente possa ser utilizado dentro da universidade, né? Sandra, só tenho uma dúvida quanto ao cadastro das instituições. Como se dá o cadastro dos pesquisadores? A Unesp fará? Vi essa notícia nessa universidade, pelo que parece, é o próprio pesquisador que realiza o cadastro. Então, como eu lembro-se, também, a Luísa também já gerou. Eu não tenho conhecimento, eu sei que a Unesp fez o primeiro contrato com o ArcID, o contrato institucional no Brasil, o primeiro foi da Unesp. E eu não tenho acesso, eu não li esse contrato, eu só vi a notícia no site da Unesp, tá certo? Então eu não saberia dizer para você como é que foi feito esse contrato Unesp com o ArcID. Por exemplo, eu não saberia dizer se nesse contrato está dito que do catálogo Athena da Unesp poderá ser feito, por exemplo, um harvesting pelo ArcID para que do próprio catálogo da produção científica dos docentes que são da Unesp, se dá para gerar automaticamente, se o Athena vai ter um campo específico, se vai ser esse harvesting daqui para lá ou de lá para cá, ou do repositório institucional da Unesp, se vai ser a partir do repositório, porque o ArcID ele conversa muito bem com o DSpace. Então aí depende do contrato que foi feito com a instituição, né? Então eu não saberia dizer para você se a Unesp vai gerar para todos os seus docentes e todos os seus pós-graduandos regularmente inscritos ou somente docentes, depende de como fizeram este contrato, né? Eu acredito que a Flavinha, né, a coordenadora da CGB, que poderá responder com certeza como vai funcionar este contrato. O que é importante é que os bibliotecários estejam entendendo como funciona o sistema, porque depois como vai ser feito, se você já sabe como e se cada pesquisador terá que fazer individualmente, você já sabe como mas certamente dos bibliotecários eles não vão fazer automaticamente, tá certo? Provavelmente de professores, talvez, de pós-graduandos, talvez só professores, pós não. Então, de alguma forma, nós precisamos dominar este assunto para que a gente possa auxiliar os pesquisadores, os nossos interagentes a utilizarem dessa ferramenta. Sueli, você sabe qual é o valor em média do contrato institucional? Também não saberia dizer, porque se há valores, esses valores são a partir de que serviços são contratados, né? Normalmente é assim que funciona. Então, da mesma forma, por exemplo, quanto custa Aleph, né? Depende, ele tem N módulos, então o Aleph tem um custo cheio, com todos os módulos, ou você pode assinar somente alguns serviços e outros não. Então, por isso que não dá para se ter uma ideia do valor e como porque eu desconheço como é o contrato, tá certo? Agora, Inês já tinha feito, ok, Maria Inês, então, ótimo. Então, vamos lá, vamos em frente? Aqueles que não fizeram agora, poderão fazer posteriormente o seu cadastro, senão a gente termina o prazo aqui, né? Bom, passo 2. Tendo o ArcID, aqui estamos o professor Eduardo, que é um bibliotecário da USP São Carlos, eu peguei a tela dele aqui. Então, o ArcID do Eduardo é esse código aqui,
Então, é dessa forma que o perfil público do Eduardo é visto, é por esse código, é uma sequência, né? orcid.org / uma sequência numérica, da mesma forma que é o código DOI. Então, é dxdoi.org / e o código DOI. Agora, o importantíssimo, é que este código seja hiperlinkado, onde quer que ele seja citado, para que você, num único clique, chegue ao repositório de todas as publicações da pessoa que fez aqui esse OrcID, tá certo? Então, quando eu gerei essa tela do passo 2 do Eduardo, você está vendo assim: Education 0, Employment 0, Funding 0 e Work 0. Quer dizer, esses dados, quando você faz individualmente, você vai alimentar. Então, você vai adicionar aqui, adicionar aqui, adicionar aqui, adicionar aqui. E depois, observem que você tem uma setinha para cima e para baixo e a palavra sorte, que é depois que você adicionar, por exemplo, todos os seus trabalhos, você pode, mudar a ordem, a sequência destes trabalhos. Então, você pode ordenar os trabalhos por ordem alfabética, você pode ordenar pela cronologia, colocando os mais recentes primeiro, os mais antigos para o fim da lista, etc. E você pode ir adicionando os trabalhos conforme você vai alimentando este OrcID, ok? Então, todos nessa tela, o que você vai ter que fazer no passo 2? Adicionar as suas informações. Então, a primeira coisa seria uma biografia. Na minha página do OrcID, nessa biografia, eu cliquei aqui em editar. Pode ver que você tem um lapisinho aqui, e esse lápis significa editar. Aí, na minha biografia, eu fui lá no meu currículo Lattes, copiei e colei aquelas informações do autor aqui, colei aqui. Então, as informações que tem sobre o autor lá no Lattes são as mesmas informações que tem aqui. Então, tudo isso, vamos dizer, no contrato institucional, tem como você fazer este harvesting automaticamente, para que não tenha que fazer um a um, tá certo? Então, próxima tela. Aqui já estamos no meu, né? Então, no meu employment, que seria o meu emprego atual, então eu coloquei content mind. Aí você pode adicionar employment, quer dizer, você pode ter mais de um emprego, mais de um trabalho, você pode adicionar um outro aqui. Funding, então seria, no caso de agências financiadoras, né? Então você pode adicionar uma agência financiadora aqui, ou mais de uma, caso queira. E Works, então eu deixei aqui na minha tela dois trabalhos que tem DOI. Então, 2 dos meus trabalhos publicados, eles têm DOI, e eu importei automaticamente da base para o OrcID. Então, eu vou mostrar como é que se faz isso, tá certo? Estão me acompanhando? Como é que se faz isso? Estando lá na tua tela do teu OrcID, aqui eu estou na minha tela, no meu OrcID. Então, em trabalhos, aí eu já usei aqui, olha, tá lá em cima à direita da tua tela, você tem a opção de mudar a língua. Então, como ele é americano, a opção por default é English. Você clicando ao lado naquela setinha do English, você pode escolher português, aí você passará a ver todas as telas do OrcID em português, tá certo? Eu fiz isso, por isso que aqui está escrito financiamento, está escrito trabalhos. Aí eu adicionei automaticamente 2 trabalhos. Como é que eu fiz isso? Cliquei aqui, adicionar trabalhos, e pesquisar e conectar. Então, eu vou pesquisar na web onde meus trabalhos já foram indexados, aí num clique eu já trago lá da base indexadora aqui para o meu banco, né, de dados do OrcID. Então, quando eu cliquei lá em importar ou adicionar, ele me mostra uma lista de bancos de dados que hoje estão disponíveis para importação. Um deles, por exemplo, assim, de cima para baixo, né? Talvez mais conhecido para nós seja a Crossref. O que é a Crossref? É a base de dados onde estão relacionados todos os documentos digitais que tem DOI. Então, tudo que tem DOI está na Crossref. Então, todo
todas as publicações de todos os interagentes, todos os pesquisadores ou de todas as instituições que já tem DOI, basta clicar aqui Crossref e importar de lá todos os dados que já tem DOI com estes nomes indicados aqui. Então tem como fonte o DataCite, a PubMed europeia, tá certo? Agora o que acontece? Se a instituição fez um contrato disponibilizando o seu banco de dados para o OrcID, então esse banco de dados passa a ser uma fonte para harvesting automático. Então eu acredito, por exemplo, que em breve nós teremos aqui a própria Athena, tá certo? Catálogos das principais bibliotecas do mundo que você possa importar automaticamente, etc. e tal, tá certo? Bancos de repositórios em DSpace que fornecem. Então, daí, com o tempo vai acontecer isso. Então, eu cliquei lá em Crossref, ele me coloca na Crossref automaticamente o nome que eu coloquei lá para a pesquisa. Então, aqui é importante enfatizar o seguinte: lá nos teus dados, você tem um campo para digitar lá todas as formas utilizadas para citar você. Então, esse é o pulo do gato. Isso que a gente tem que orientar os nossos pesquisadores. Coloquem no seu perfil, digite todas as formas que o teu nome já foi indexado em algum lugar. Então, lembra que eu falei lá, Farias GK, Farias Gilberto Calil, Farias papapá, com vírgula, sem vírgula, com ponto, sem espaço, com espaço. Então, nessa informação que você vai dar para o OrcID, você tem que colocar a mais completa possível. Porque aí eu coloquei Sociolide Brito Clemente Soares na ordem correta. Mas aí eu posso colocar Soares, vírgula, SBC, sem ponto, sem vírgula. Posso pôr Soares, S.B.C. É outra forma que eu posso ser indexada. Aí esse harvesting aqui automático, ele vai ser por todas as grafias que eu informar o OrcID. Isso está claro para vocês? Ok? Então, quanto mais eu informar o sistema, mais, vamos dizer, completa vai ser a minha informação dentro desse sistema. Então, mesmo que você importe tudo, certamente algumas correções precisarão ser feitas, principalmente para autores que têm nomes muito comuns. Por exemplo, John Smith, tá certo? Ou João Ferreira, ou José de Souza, tá certo? Nomes assim muito comuns, certamente vão ter muitos pesquisadores que não tem nada a ver um com o outro, com os nomes aparecendo aqui, tá certo? Então, quando eu entrei lá na Crossref, então eu vi que este trabalho aqui é meu realmente. Então, esse DOI é de um trabalho que sou eu. Esse DOI é de um trabalho que sou eu. Agora aqui tem um outro aqui, Clemente Soares, mas ele é Marcelo. Tem Brito Ferreira, que não sou eu. Então, esse DOI aqui não tem nada a ver comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Clicar aqui, olha, trazer o ID que realmente é meu para o meu OrcID, tá certo? Então, basta eu clicar aqui, ele adiciona esta referência completa já no meu OrcID, tá certo? Então, eu pesquiso na base Crossref inteirinha, pelo nome que eu indiquei aqui, clico aqui, ele já traz toda a informação sobre tudo que tem lá na Crossref. Isso você teria que fazer em todas as bases que fornecem seus bancos para harvesting pelo OrcID. Foi clara, gente? Tá claro para vocês? Aqui você pode, por exemplo, filtrar por tipos de documentos e aqui você pode filtrar por ano. Tá certo? Tá claro para vocês? Ok? Então, é só uma questão de tempo de você entrar e mexer, e aí eu sugiro que você faça isso com o teu próprio nome, crie o teu próprio OrcID, principalmente se você já tem publicações na web. Então, veja bem, por que não os nossos FNBUs que já têm
Esses arquivos digitais publicados na web dos nossos trabalhos, apresentados no CBBD e no SNBU, que é a minha briga eterna, né? Cada um publica em um lugar, de uma forma, e nada conversa com nada. Mas veja bem, se os portais ou os bancos de dados ou os repositórios dos CBBDs e SNBUs estiverem aqui para harvesting, a maioria de nós tem trabalhos publicados em CBBDs e SNBUs. Então, nós poderíamos importar automaticamente, sendo que SNBU ou CBBD forneçam as suas bases para harvesting automático pelo OrcID. E isso, a tendência é crescer e crescer muito, tá claro? Tá certo? Então, aí seria para nós. Agora, no caso de você trabalha numa biblioteca, por exemplo, de ciências biológicas ou ciências da saúde, então você já tem lá como opção importar diretamente da PubMed, tá certo? Então, para quem está em ciências biológicas, já Biological Abstract, Chemical Abstract, etc. E todos os abstracts, Scopus já tá certo? Então, tem uma série de fontes que já estão disponibilizadas e outras que serão realmente, ao longo do tempo, vai crescer. Bom, como é que eu importo? Basta eu clicar aqui, o ID vai para o seu perfil. Outra coisa que eu tenho interessante aqui, que eu gostaria de enfatizar, é que você pode, a partir daqui, copiar, colar a citação de acordo com algumas normas de referência. Então, digamos, eu estou escrevendo um trabalho e eu cito fulano de tal, tá certo? Então, eu não preciso... E a norma da revista que eu vou publicar é a Vancouver, por exemplo. Estou usando Vancouver, ainda não tem opção ABNT. Estou usando, meu artigo vai ser publicado numa revista que utiliza a norma Vancouver, ou a APA, ou a MLA, tá certo? Então, alguma norma internacional que já está internalizada aqui. O que eu faço? Eu pesquiso o OrcID desse autor, vou na sua publicação, clico aqui em Cite, quer dizer, é a citação, e aí eu tenho a referência na norma que eu escolhi. Então, este trabalho da autora Soares SBC, eu quero essa referência na norma Vancouver. Então, isso daqui é importante para bibliotecários de referência, tá certo? Então, especialmente bibliotecários que dão ajuda nas revistas científicas, né? Então, esta publicação tem aqui o DOI, tem aqui todas as informações. Eu gostaria que vocês observassem como está meu nome aqui. Ó, eu tenho uma única publicação indexada na Web of Science, e olha como está meu nome, Soares SBBC. Então, vamos dizer, o meu índice H, ele vai ser medido a partir desta grafia aqui. Se em outra publicação o meu nome é Soares SBC, já é outro índice H, já é outra forma de contar. O indexador automático não vai entender que Soares SBBC é a mesma coisa que Soares SBC. Então, aqui é uma pessoa e Soares SBC é outra pessoa. Entenderam? Então, estando todo mundo, tudo que eu publiquei num único OrcID, então o indexador, ele vai pegar pelo OrcID e não pela grafia do meu nome. É essa a moral da história. Então, eu tenho aqui a norma de Chicago, MLA, o I3E, a norma da Harvard, a APA, RIS, que é aquela forma de importar para EndNote, por exemplo, certo? Usa essa forma aqui, ou Biblitex, tá certo? Aí, ao longo do tempo, certamente outras normas virão aqui. Tá claro para vocês, gente? Livros que não estão no Crossref, por exemplo, podem ser inscritos manualmente? Sim, sim. Então, Sandra, eu estou mostrando agora, até agora foi a indexação automática, ou harvesting automático. Estou entrando nesse assunto agora. Como é que eu faço com aquilo que às vezes nem publicado na web está, e eu quero que faça parte do meu OrcID, porque eu quero que seja citado. Então, você vai ter a opção de adicionar manualmente qualquer coisa que você tenha
publicado e que não esteja na web, ou mesmo que esteja, mas não tem como você fazer o harvesting automático. É por isso que eu disse que o bibliotecário tem que dominar como funciona essa geringonça aqui, porque certamente daqui a pouquinho esses interagentes, esses usuários, esses pesquisadores, eles vão estar perguntando para você como é que funciona isso, certo? Então veja bem, você pode adicionar lá naquela opção Add Work. Você vai ter aqui uma caixa pendente que você vai dizer qual é a categoria do Work. É um livro? É um capítulo de livro? É um vídeo? É uma tese? O que é isso? Então, Word, que tipo? Aí você vai preencher um formulário com os dados da publicação, certo? A citação dentro da norma, então você informa aqui para depois o leitor pegar esta referência já citada na norma, tá certo? Então você tem outras informações aqui que aí você preenche esse formulário uma por uma e adiciona para a tua lista, tá certo? Feito isso, está adicionado. Alguma dúvida sobre o harvesting automático de bases indexadoras ou adicionar manualmente? Para adicionar manualmente, basta procurar lá na tua página de entrada, Add Work, e você vai encontrar essa opção aqui, tá claro? Passo 3. Então, criei meu código, que é o passo 1. Passo 2, eu alimentei com os meus dados o meu banco OrcID, e o terceiro passo seria divulgar. Então, tem toda a explicação como que você vai utilizar esse OrcID para divulgar o teu banco de dados. A primeira coisa seria, em todas as referências de tudo aquilo que você publicar daqui para frente, lá no fim da referência você coloca o OrcID. Então, OrcID 2 pontos e a URL daquele trabalho que foi citado, tá certo? Então, normalmente o DOI está vindo assim também. Então, o DOI vai lá no fim, DOI 2 pontos e a URL do DOI completa. Bota um hífen e depois põe o OrcID. Eu estou escrevendo um capítulo para um livro que eu começo com uma provocação que das duas uma, ou vai me deixar muito famosa ou alguém vai me suicidar. É o seguinte, eu digo que eu vejo, não sei se vou estar viva para ver isso, mas eu vejo um futuro meio sombrio para essas normas de referências. No futuro, talvez não tão distante, vai sumir esse negócio de norma. Quer dizer, tanto faz... sabe, a norma que queira utilizar para qualquer outra coisa, mas nas referências, eu acredito que futuramente vai ser assim, OrcID do autor 1, hífen, OrcID do autor 2, hífen, OrcID do autor 3, hífen, DOI da publicação. Pronto, sem norma, sem APA, sem ABNT, sem mais nada, tá certo? E eu tô vendo este futuro. Então, não sei se vão me suicidar antes, principalmente aqueles que estão trabalhando terrivelmente com as normas e são defensores das normas, se eles não vão me suicidar aí pelo meio do caminho, né? Mas eu não vejo grande futuro para as normas, mesmo porque ninguém aguenta tanta norma assim, né? Você escreve um trabalho para a revista X, usa tal norma, para a revista Y, você tem que mudar tudo porque a norma não era assim, tá certo? Então, muda. Então, se... à medida que os pesquisadores adotem o OrcID, à medida que todas as publicações científicas de qualidade, a maioria delas já tem DOI, então para que norma? OrcID, hífen, OrcID, hífen, OrcID, hífen, DOI. Ponto, acabou. Qual é a finalidade da referência? Não é que o leitor chegue no texto completo? Pronto, resolveu. Para que regra de normas, tá certo? Assim seja, né, Adriana? Eu sabia que você ia gostar. Então, vamos lá. Terceira forma. Então, como é que o pesquisador pode divulgar? Por exemplo, em todas as referências de todos os trabalhos que ele publique daqui para frente. Tá certo? Inclusive, muitos leitores que vão ler esses trabalhos vão perguntar, poxa, o que será que é isso? Clica lá, vai entrar no OrcID daquele autor e vai aprender como funciona isso. Se ele não tem, talvez até se sinta estimulado a criar o seu mesmo, porque isso aqui é de graça, né? Não tem que pagar nada para usar esse banco. Bom, outra forma é gerar
em QR Code o seu OrcID. Então, aqueles que já têm OrcID, por favor, entre nessa tela, que está aqui o começo, o início, né? Você vai ver que à tua esquerda você tem essa opção, Get a QR Code for your ID. Então, você pode gerar um QR Code do teu OrcID. Aí é uma imagem, é um JPEG, um JPG, você escolhe lá qual é o formato que você quer baixar, você faz download desta imagem e depois você põe no teu site, no teu blog, no teu Facebook, no teu cartão de visita, na tua assinatura de e-mail. Então, o que é esse QR Code? A pessoa fazendo uma leitura dele com qualquer celular, ou um celular que leia QR Codes, né? Essa pessoa vai ter acesso ao teu OrcID e a toda a tua produção, certo? Então é essa a finalidade. Querem fazer isso ou querem fazer depois? Vocês decidem, tá? Então basta clicar aqui e aí você vai gerar em QR Code o teu OrcID. Alguma dúvida? Agora é hora de perguntar, utilizando o tamanho 20, porque já a gente termina, né? Estamos aí para terminar a nossa conferência. Estamos com 13 pessoas agora a bordo, tá certo? Alguma pergunta? Em frente. Então, quando você clica lá, você vai cair nessa tela, Welcome to QR OrcID. Então, teu OrcID em QR Code. Você clica aqui, Create Your QR Code, e aí você vai gerar uma imagem do teu OrcID em QR Code para poder colocar tanto no seu site, como no seu cartão de visita, no teu Facebook, onde você quer, onde quer que seja que você queira utilizar, tá certo? Bom, estou terminando, eu aguardo as perguntas aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, agora é a hora, né? Tem o chat aí do lado. Este PowerPoint eu vou colocar na página lá da Content Mind, eu vou deixar disponível para que vocês possam baixar, porque eu indiquei vários links aqui que são vídeos muito interessantes, PowerPoints interessantes que vão complementar tudo isso que eu disse aqui, e foi nessas fontes aqui que eu aprendi um pouquinho mais sobre QR Code, tá certo? Então, são leituras complementares que ao longo do tempo vocês poderão ampliar este conhecimento. E no último slide eu também deixei algumas fontes interessantes para que você aprenda um pouco mais sobre a curadoria digital, especialmente dos seus dados pessoais, né? E isso aqui está naquela webconferência que eu falei agora há pouco, né? Que já aconteceu. Então, as webconferências, elas estão disponíveis aqui, né, neste link, e eu agradeço demais a presença de todos vocês, né? Há alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram digitar, utilizem, por favor, tamanho 20, e vamos lá, finalizando. Eu gostaria que vocês colocassem as vossas... o que é que vocês acharam, né, de tudo isso, como é que nós estamos. E aí eu vou publicar o final da enquete para que vocês possam visualizar o resultado, tá certo? Perguntas. Digitando as perguntas. Deixa eu achar aqui qual é. Publicar o resultado.
Então, o resultado em tabela, a opção 1 é a primeira, né, que tivemos maior número, o total de votos, então por pessoas, está carregando, ok, por pessoas e por quantidade. Respondendo as perguntas, então vamos lá. A Sônia agradece as informações ao seu dispor, viu, Sônia? Alex, caso seja realizado o cadastro individual de professores e futuramente a instituição faça um contrato, é possível realizar a migração desses cadastros para o contrato institucional? Com certeza. Tudo isso é muito, vamos dizer, interoperável, tá certo? Mesmo que você já tenha realizado individualmente, ou a instituição faça um lote único, então o banco de dados é um só. Então tem como você ajustar tudo isso, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mais alguma pergunta? Adriana agradecendo, eu que agradeço a presença de todos vocês, né? Nós temos aqui, vamos dizer, o sonho de deixarmos o nosso público-alvo da Content Mind cada vez mais gostando, né, dessa ferramenta de interação virtual, em tempo real, em vídeo. Eu poderia até ter colocado todos vocês aqui em vídeo ou em áudio, mas como nós temos somente 1 hora, fica difícil. Mas dentro dos cursos da Content Mind, nós temos feito assim um atendimento das dúvidas dos alunos utilizando essa ferramenta de interação em vídeo, professores e alunos, tá certo? Desde que os alunos compareçam, desde que os professores disponibilizam. Alguns estão usando mais, outros menos, mas nós temos essa ferramenta disponível. Eu gostaria de convidá-los a assistir as demais webconferências já realizadas, todas elas foram de temas bastante interessantes para nosso público-alvo, né? Espero que vocês tenham realmente gostado e conto com vocês na próxima. Nós teremos algumas próximas bem interessantes. Por exemplo, a Cristina do curso ABNT vai oferecer uma sobre a consulta pública da 6023. Então a Cristina vai conversar conosco sobre a atualização da 6023, que é sobre referências pela ABNT, pela norma ABNT. Então vamos conversar sobre essa norma que está em consulta pública, o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que melhorou, podemos enviar até sugestões. Então nós vamos conversar com bibliotecários, especialmente de referências, que queiram conversar sobre a consulta pública da 6023. Temos uma outra bibliotecária que está preparando uma roda de conversa sobre relacionamento interpessoal nas bibliotecas, né, especialmente universitárias. Então vamos conversar um pouquinho a quantas anda o nosso relacionamento interpessoal dentro das nossas unidades de informação. E outros temas que eu acredito que também poderão ser de interesse. Então eu agradeço a presença, viu? Conto com vocês na próxima e a todos um grande abraço. Para sair, você coloca, sabe aquelas 3 linhas sobrepostas que estão ao alto e à direita da tua tela? Basta clicar lá e leave class, abandonar a classe ou sair da classe, tá certo? Então, agradeço a presença e até uma próxima. E o vídeo daqui umas 2 ou 3 horas mais ou menos, ele estará disponível na página dessa webconferência, e nessa página também eu vou deixar o slide para que vocês possam baixar, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de todos. Ainda temos 12 em sala, então basta vocês clicarem lá em cima e sair da classe para que vocês possam estar liberados para outras atividades. Muito obrigada.